Bom, galera, a Copa do Mundo começou e com isso eu começarei esse novo quadro no canal. México 2, África do Sul 0. E bom, galera, esse foi o primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo que já começou como? Eu vou falar a realidade. Esse jogo foi um pouco morno, um pouco xoxo, mas tem várias coisas a se comentar. Bom, primeira coisa, primeiramente que a gente tem que comentar, né? A gente teve uma estreia brasileira hoje. Foi algum jogador? Não foi nenhum jogador, mas foi o nosso técnico aí, o Wilton Pereira Sampaio. Eu ia falar São Paulo. Wilton Pereira. Ele fez uma atuação até que legal, mas deixa aí a informação, né? Primeiro jogo da Copa, primeira vez que a estreia da Copa do Mundo é apitada por um árbitro brasileiro. Mas vamos pro jogo. O jogo começa aos 4 minutos, o México tendo essa chance aqui. Aqui dá pra ver que aos 4 minutos o México consegue fazer a sua primeira finalização. E isso é o mostra como foi o jogo. Que o México teve mais posse de bola, o México teve muito mais finalização, e o México estava engolindo a África do Sul. Os comentaristas estavam falando que na África, a África do Sul tem mais posse de bola, sai jogando e tal. E antes do jogo começar, eles se perguntariam como que eles iam fazer no nível de Copa do Mundo, que são as seleções mais complicadas e tal, as seleções melhores e que acaba sendo mais difícil deles saírem com essa posse de bola desse jeito que eles saem. E aqui dá a primeira vez, eles saem errado e o México consegue essa chance. Logo após, galera, aos 8 minutos, o México tem essa chance aqui. Como eu disse, a África do Sul estava tentando sair com posse de bola, sem chutão, sair jogando mesmo, mas aconteceu isso aqui, essa cagada. Ele vai para lá, ele perde a bola, o jogador corta pro lado direito e chuta e faz o primeiro gol da Copa. E tá aqui ele comemorando. Ele comemorando esse. Me lembrou. Eu vi que os caras estavam comentando que foi igual. Pra quem não sabe, 2010, o jogo de estreia da Copa do Mundo também foi México e África do Sul. Só que dessa vez a África sediando, né? E o jogador da África fez o gol e meteu a dancinha assim e tal. Aqui o jogador foi o mesmo jogo, a mesma estreia. Aqui o México sai na frente e sai fazendo essa dancinha aqui. Muito legal essa referência. Logo depois, o jogador do México consegue jogar a bola pro lado, pra lateral e cruza dentro da área. E o mesmo jogador que fez o gol do começo, ele vem e chuta. Deixa eu ver o nome desse jogador aqui que eu esqueci. Quiones, o nome desse jogador é Quiones. O Quiones chega pra bater, bate no canto, mas a bola bate na trave e não entra. Bom, galera, como que foi esse jogo? Esse jogo, como eu disse no começo, foi muito domínio do México. O México estava muito na frente, tanto questão de posse de bola, quanto questão de finalização. E eu vou trazer aqui para vocês a escalação, para vocês verem as notas dos jogadores, né? Você pode ver aqui que o Quiones ele fez o gol e deu aquele chute lá na trave que eu acabei de te mostrar. E ele ficou com nota 8.4, 8.1 também o Alvarado. E esse meio de campo aqui também, ó, todo o ataque do México foi bem. E pro outro lado, pro lado da África do Sul, a maioria dos jogadores deles foram ruins, foram péssimos. Mas aí o que que acontece? Começa o segundo tempo, galera. Começa o segundo tempo e o segundo tempo já começa de uma maneira meio diferente, porque aos 48 minutos o México arruma um contra-ataque, dá um passo lá na frente, o jogador do México consegue colocar na frente, mas o jogador da África do Sul chega fazendo isso aqui, ó. O jogador da África do Sul chega atropelando o jogador do México. E rendeu o cartão vermelho, galera. Esse aqui foi o primeiro cartão vermelho do jogo. Wilton Pereira Sampaio, esse aqui foi um cartão vermelho bem... Foi um cartão vermelho que não tenho o que contestar. Foi um cartão vermelho muito certeiro, porque o jogador dá pra ver que o jogador do México já ia sair na frente, já ia fazer o gol, mas o jogador da África do Sul, ele vai, atropela, tenta parar um pouco, mas ele parou depois que já tinha atropelado o jogador do México, então não adiantou nada. O jogador do México
conseguiu cavar, não cavou, né? Ele sofreu a falta e gerou o cartão vermelho pro time da África do Sul. E aqui já mostra como que a África do Sul não tava conseguindo arrumar nada nesse jogo. Só tava dando lance no México e o México foi. E aí o Wilton Pereira Sampaio tira o primeiro cartão vermelho e dá o primeiro cartão vermelho. O cartão vermelho muito acertado aqui. Logo após, galera, o jogo ficou nesse vai e vem. Eu não vou mostrar todos os lances aqui, porque senão ia ficar um vídeo gigantesco. Mas jogo indo, jogo vindo. O jogador do México consegue cruzar uma bola na cabeça do centroavante do camisa 9 e ele faz isso daqui. Subiu, cabeceou para baixo como manda o manual e faz o gol e sai aqui comemorando. Esse jogador aqui que ele teve uma fratura, alguma coisa assim na cabeça e ele quase foi proibido de jogar futebol, né? E com essa mesma cabeça que ele sofreu essa fratura, ele fez o gol. Coisas do futebol, né? Interessante. E aqui, se a África do Sul, com 11 contra 11, não estava conseguindo arrumar nada, muito menos com 1 a menos. E foi nessa situação aqui que saiu o gol, que a África do Sul só não estava conseguindo fazer nada. O México simplesmente passeou, foi um show aqui. Logo depois, a África do Sul consegue um ataque, só que o jogador de 36 anos, eu acho, jogador da África do Sul de 36 anos, chega e dá um cascudo no jogador do México. Vou até aqui a jogada pra vocês verem, ó. Ele passa, tromba com o jogador do México e dá um cascudo muito nada a ver, tá vendo? Um cascudo muito aleatório. Dá um cascudo muito aleatório e isso gera o cartão vermelho. E galera, o Wilton Sampaio, ó, aos 80 minutos, a África do Sul estava com 2 a menos. Então o que já estava ruim acabou de piorar tudo menos para eles. E aqui o Wilton Pereira Sampaio levanta o cartão vermelho. E esse lance aqui foi checado pelo VAR. E confirmado o cartão vermelho, porque foi claramente agressão. Eu achei muito engraçado o Wilton Pereira falando em inglês que eu não sou muito fluente, mas eu não entendi muito bem, sabe? Eu não entendi muito bem, eu acho que o inglês dele não tá muito bom. E tivemos essa imagem icônica aqui do jogador da África do Sul olhando pro Wilton Pereira pensando assim, gente, o que tá acontecendo? Até um pouco mais pra frente o outro jogador também, olha aqui, top 10 imagens da Copa do Mundo. Já temos a primeira imagem da Copa do Mundo aqui. E o jogador da África do Sul não tava entendendo nada, né? Mas aqui confirmado o segundo cartão da África do Sul aos 83. Mas com 1 a menos, a África do Sul conseguiu aquele contra-ataque e tomou um vermelho, assim, um vermelho muito displicente, ainda mais em um jogador tão experiente igual ele, que eu acho que ele tem 35, 36 anos, assim, se não me falha a memória. Mas é um cartão vermelho muito absurdo, assim, de... não tem condição, sabe? E... só que mesmo com 2 a menos, a África do Sul ainda conseguia atacar a seleção do México. E aqui eles saíram no contra-ataque, um dos poucos contra-ataques que causou perigo à seleção do México. E aqui tá o jogador, o camisa 20 aqui da seleção da África do Sul, joga pra dentro, o jogador do México dá uma pancada e ele cai aqui pedindo falta. E galera, aqui, nesse lance aqui, poderia ter... Isso aqui ficou muito interpretativo, assim, porque o juiz entendeu que ele era o último homem. Não sei se foi por causa disso, mas claramente o jogador da África do Sul, ele corta a bola pro outro lado, não tinha nada a ver com o lado do gol. E, na minha opinião, eu acho que cartão vermelho deveria ser dado para quando o jogador estivesse em direção ao gol ou fosse o último. Aqui não estava em direção ao gol e aqui eu acho que chegaria a cobertura. Então, aqui sobe o segundo cartão, o terceiro cartão vermelho desse jogo. A estreia com muitos cartões vermelhos e 2 foram incontestáveis. Esse aqui eu acho que já é um pouco contestávelzinho. Mas a estreia foi bem movimentada em questão de cartões, questões de falta. Mas, galera, subiu aqui o terceiro cartão vermelho. Dessa vez, cartão vermelho para o time do México. E, bom, quais foram as estatísticas? Porque eu falei aqui que o México teve amplo controle de bola e amplo domínio também sobre finalizações e tudo mais. Então vamos olhar aqui
no aplicativo, no SofaScore aqui, eu não sou patrocinado, se Deus quisesse, caísse um patrocínio aí. Mas não sou patrocinado, mas é um aplicativo que eu gosto de usar, é o SofaScore. E aqui dá pra gente ver as estatísticas. Foi 61% de posse de bola pro México, contra 39% pra África do Sul, evidentemente. Foram duas grandes chances criadas pro time do México e nenhuma grande chance criada pro time da África do Sul. Aqui a gente pode ver, galera, que o nível. E aqui, o mais impressionante, foram 16 finalizações do time do México contra apenas 3 finalizações da África do Sul. Aí você pode perguntar, mas quantas foram no gol assim que o goleiro defendeu? Bom, isso foram 2 de cada lado. Tanto o goleiro do time da África quanto o goleiro do time do México defenderam 2 bolas que foram no gol. E galera, o resumo foi isso, foram 2 cartões vermelhos para o time da África do Sul e 1 cartão vermelho para o time do México. E essa estreia, galera, não foi uma estreia tão ruim assim, porque foi 2-0. Mas se você for parar para olhar, o jogo foi bem morto, assim, bem cansado. Mas o importante é que o México conseguiu tirar os seus 3 pontos. E eu esqueci de falar. O jogo foi no Estádio Azteca, que é um estádio muito lindo. Foram 88 mil seguidores. Foram 88 mil torcedores lá assistir o jogo. E, galera, aquele Estádio Azteca é muito lindo. Muito, muito, muito lindo mesmo. Mas é isso aí. África do Sul perde a primeira partida na primeira rodada. No primeiro jogo, o time da casa, México, consegue vencer e já lidera o seu grupo com 3 pontos. Mas é isso aí. Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. Se inscreva, deixa o like. E se quer mais vídeos como esse, pode comentar aí. Eu não vou trazer todos os vídeos da Copa, todos os jogos da Copa, porque eu trabalho. Eu chego em casa umas 5 horas. Hoje eu até adiantei, cheguei em casa um pouco mais cedo para assistir esse jogo, que era a abertura. Mas eu não vou ter condição de assistir todos os jogos da Copa. Infelizmente, seria meu sonho trabalhar aqui só com o YouTube para poder gravar conteúdo e postar vídeo para vocês. Mas infelizmente, eu tenho outro trabalho também, né, por fora. Mas é isso. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Valeu, fui. Quando tiver jogo do Brasil, eu sempre vou fazer, beleza? Valeu, fui. Tchau.